O amor sempre foi algo que eu valorizei acima de tudo. Desde jovem, sonhava com um relacionamento sincero, onde houvesse respeito, parceria e lealdade. Quando conheci Ricardo, acreditei que havia encontrado exatamente isso. Ele era gentil, atencioso e tinha um jeito cativante que me fez sentir especial desde o primeiro dia. Durante 3 anos, fomos um casal feliz, pelo menos era o que eu pensava. Ele me prometia um futuro, falava em construir uma família e sempre fazia pequenos gestos para me lembrar o quanto me amava. Mas, no fim, tudo não passava de uma ilusão. Minha irmã, Bianca, sempre foi a favorita de nossos pais. Desde criança, ela recebia mais atenção, mais carinho, mais oportunidades. Enquanto eu precisava me esforçar para conquistar qualquer reconhecimento, Bianca apenas existia, e isso já era suficiente para que todos a colocassem em um pedestal. Apesar dessa desigualdade, eu sempre tentei manter uma boa relação com ela. Afinal, éramos irmãs, e eu acreditava que laços de sangue deveriam ser mais fortes do que qualquer rivalidade. Como eu estava errada! A noite que destruiu minha vida começou de forma mágica. Ricardo me ligou pela manhã com a voz empolgada, dizendo que queria me encontrar em um restaurante sofisticado para um jantar especial. Seu tom era diferente, cheio de entusiasmo, e por um breve momento, meu coração saltou de felicidade. Eu me permiti sonhar. Passei horas me preparando. Escolhi um vestido vermelho elegante, fiz um penteado delicado e caprichei na maquiagem. Eu queria estar deslumbrante para a ocasião que, no fundo, eu esperava ser um pedido de casamento. Ricardo e eu já falávamos sobre isso um tempo, e tudo indicava que aquele momento finalmente havia chegado. Quando cheguei ao restaurante, minhas expectativas só aumentaram. O lugar era belíssimo, com uma decoração sofisticada, luzes suaves e uma trilha sonora romântica. Meu coração bateu mais forte ao ver Ricardo sentado à mesa, segurando uma caixinha de veludo. Era isso, o grande momento. Caminhei até ele com um sorriso radiante, mal conseguindo conter minha alegria. Ricardo me observou e, por um instante, achei que também estivesse emocionado. Mas então ele fez algo que eu jamais poderia prever. Sem me dar tempo para me sentar, ele abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante. Meu coração disparou e meus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, sussurrei, incapaz de conter a emoção. Mas, antes que eu pudesse estender a mão para ele colocar o anel, percebi que ele não olhava para mim. Segundos depois, ele se levantou, desviando de mim como se eu fosse invisível, e caminhou até uma figura parada alguns metros atrás de mim. Meu estômago se revirou. Era Bianca, aquela que deveria ser minha irmã. O sorriso nos lábios dela dizia tudo. Ela sabia. Ela sempre soube. Meu corpo inteiro ficou paralisado quando Ricardo, sem hesitação, se ajoelhou diante dela. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. O burburinho cessou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Bianca, quer se casar comigo? Ricardo perguntou, sua voz carregada de emoção. Minha irmã sorriu, olhou para mim de relance, apenas para ver minha dor, e então respondeu. Sim. O som da palavra ecoou como uma faca atravessando meu peito. O chão desapareceu sob meus pés. Meus pulmões se recusaram a funcionar, e tudo ao meu redor girou. Eu queria acreditar que era um pesadelo, que, a qualquer momento, acordaria na minha cama e riria do absurdo da situação. Mas não. Era real. Meu noivo havia me traído da pior forma possível, e minha própria irmã estava ao lado dele, sem o menor vestígio de arrependimento. As pessoas ao redor começaram a cochichar, algumas em choque, outras observando como se assistissem a uma cena de novela. Eu não sabia o que fazer. Fugir? Gritar? Confrontá-los? Tudo o que consegui foi ficar ali, estática, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. A humilhação daquela noite foi algo que jamais esquecerei. Enquanto todos no restaurante aplaudiam e brindavam ao noivado de Ricardo e Bianca, eu permaneci ali, paralisada, tentando entender como aquilo podia estar acontecendo. Era como se o tempo tivesse parado.
Minha respiração ficou presa no peito, minhas mãos tremiam, e o barulho ao redor parecia distante, abafado. Ricardo, o homem com quem eu tinha compartilhado 3 anos da minha vida, havia acabado de pedir minha irmã em casamento na minha frente, sem o menor pudor. E Bianca? Ela sorria com arrogância, como se aquilo fosse uma vitória para ela. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas me recusei a deixá-las cair. Eu não lhes daria esse gostinho. Com um esforço sobre-humano, me forcei a virar as costas e sair dali. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu precisava sair daquele lugar antes que desmoronasse na frente de todos. A cada passo que eu dava, ouvia murmúrios ao meu redor. Essa não era a namorada dele? Que situação! Eu morreria de vergonha. Essas palavras queimavam minha pele como fogo. Eu sentia meu rosto quente, não apenas pela vergonha, mas pela raiva que crescia dentro de mim. Como Ricardo pôde fazer isso? Como Bianca foi capaz de uma traição tão cruel? Corri até o estacionamento, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave do carro. Meu coração batia descompassado, e minha mente estava um turbilhão de emoções, raiva, dor, incredulidade. Como fui tão cega? Como não percebi os sinais? As ligações de Ricardo ignoradas, os encontros que ele desmarcava, os olhares estranhos entre ele e Bianca. Tudo estava ali o tempo todo, e eu simplesmente não vi. Entrei no carro e acelerei sem rumo. Meu peito parecia apertado, minha cabeça girava. Eu precisava respirar, precisava sair daquele pesadelo. Quando percebi, estava em frente à casa dos meus pais. Talvez, no fundo, eu ainda acreditasse que eles ficariam do meu lado. Que, por mais que sempre tivessem favorecido Bianca, entenderiam que o que ela fez ultrapassava qualquer limite. Mas eu estava errada. Assim que entrei, minha mãe estava sentada no sofá, tomando chá, como se nada tivesse acontecido. Meu pai lia o jornal, e ambos me olharam com indiferença quando fechei a porta atrás de mim, ainda ofegante. O que aconteceu? Perguntei, minha voz embargada. Como vocês permitiram isso? Minha mãe suspirou e colocou a xícara sobre a mesa, me encarando como se eu fosse uma criança fazendo birra. Meu bem, não faça drama. O amor acontece de formas inesperadas. Minha visão ficou turva de raiva. Amor? Isso não é amor, mãe. Isso é traição. Eu namorei o Ricardo por 3 anos. Ele ia se casar comigo. Meu pai dobrou o jornal e se levantou calmamente. Ele nunca pediu sua mão oficialmente. Talvez, no fundo, ele soubesse que sua irmã era a escolha certa desde o início. Foi um soco no estômago. Como vocês podem dizer isso? Eu sou filha de vocês também. Minha mãe revirou os olhos. Bianca sempre teve mais brilho, querida. E você precisa aceitar isso. Agora, pare de agir como se o mundo tivesse acabado e tente seguir em frente. Minha respiração ficou presa no peito. Meus pais estavam justificando tudo, como se eu fosse errada por estar magoada. Como se minha dor fosse irrelevante. Senti meu corpo inteiro tremer. Eu queria gritar, queria dizer tudo que estava entalado na minha garganta há anos. Mas algo dentro de mim quebrou. Agora eu entendo tudo, murmurei, a voz quase sem vida. Sempre foi assim, não é? Bianca sempre foi a favorita. Não importa o que ela faça, vocês sempre estarão ao lado dela. Minha mãe não respondeu. Apenas tomou mais um gole de chá, como se minha presença ali fosse um incômodo. Meu pai, por sua vez, apenas deu de ombros. Você ainda é jovem. Vai encontrar alguém. Agora, não crie confusão na família por causa disso. Senti meu coração apertar, como se estivesse sendo esmagado. Vocês não se importam comigo. Nunca se importaram. Minha mãe suspirou, como se estivesse cansada da conversa. Se quiser continuar chorando, faça isso fora daqui. Ela não precisou dizer mais nada. Saí da casa sem olhar para trás, sem despedidas. Naquele momento, percebi que não tinha mais uma família. Nos dias seguintes, entrei em um estado de torpor. Meu telefone não parava de tocar,
mas eu ignorei todas as ligações. Sabia que eram Bianca ou Ricardo tentando amenizar a situação, talvez com justificativas falsas ou até um pedido de desculpas vazio. Até que, uma semana depois, uma mensagem me tirou do meu estado de dormência. Precisamos conversar. Me encontre no café amanhã às 15 horas. É importante. Era Ricardo. Fiquei encarando a mensagem por longos minutos. Parte de mim queria ignorá-la e seguir com minha vida. Mas outra parte, a parte ferida que ainda ansiava por respostas, queria saber o que ele tinha a dizer. E foi assim que, no dia seguinte, me sentei no café e esperei pelo homem que destruiu meu coração. No dia seguinte, às 15 horas em ponto, eu estava sentada em uma das mesas de um café discreto no centro da cidade. O aroma de café fresco pairava no ar, misturando-se ao burburinho das conversas ao redor, mas minha mente estava distante. Meus dedos tamborilavam levemente na xícara de café à minha frente, que já esfriava sem que eu tivesse tomado um gole. O estômago revirava com expectativa daquela conversa, mas, acima de tudo, com o ressentimento que eu ainda carregava. O que exatamente Ricardo queria? Um pedido de desculpas? Uma explicação esfarrapada? Ou será que ele esperava que eu simplesmente esquecesse tudo e aceitasse qualquer desculpa barata? Não importava. Eu precisava encarar essa conversa, não por ele, mas por mim. Era o encerramento que eu merecia. 5 minutos depois, a porta do café se abriu, e eu o vi entrar. Ricardo parecia hesitante, os olhos varrendo o ambiente até me encontrar. Ele ajeitou o colarinho da camisa e caminhou até mim com passos inseguros, como se cada movimento precisasse de esforço. Ele se sentou à minha frente, mas ficou alguns segundos em silêncio. "Obrigado por vir", disse ele, enfim, com a voz baixa. Cruzei os braços e o encarei friamente. "Vá direto ao ponto." Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que antes eu achava charmoso, mas que agora só me causava repulsa. Eu errei. Fiz tudo errado. Um riso seco escapou dos meus lábios. "Isso é óbvio. Mas o que você quer comigo agora?" Ricardo desviou o olhar para a mesa, como se tentasse encontrar palavras adequadas para o que estava prestes a dizer. Quando voltou a me encarar, seus olhos pareciam aflitos. "Bianca e eu terminamos." Minha sobrancelha arqueou automaticamente. "Ah, então é por isso que está aqui." Ele balançou a cabeça rapidamente. Não é isso. Bianca não era quem eu pensava que fosse." Soltei um suspiro impaciente. "E só agora você percebeu? Depois de me humilhar na frente de todos, depois de me trocar pela minha própria irmã, depois de me tratar como se eu fosse um nada?" Ele encolheu os ombros, visivelmente desconfortável. Eu fui um idiota. Me deixei levar pela empolgação, pelo que achava que sentia. Mas a verdade é que eu amava você. Sempre amei. Engoli em seco. Aquilo foi um golpe. Por um segundo, senti uma sombra da dor que um dia ele me causou. Mas então, como uma avalanche, as lembranças do restaurante voltaram. Os aplausos, os sorrisos de Ricardo e Bianca, o olhar frio dos meus pais. A raiva falou mais alto. "Você não me amava", rebati com firmeza. "Você amava a ideia de me ter como garantia. Se realmente me amasse, nunca teria feito o que fez." Ele abriu a boca para responder, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz sarcástica soou ao nosso lado. Que patético! Meu coração gelou ao reconhecer a voz de Bianca. Ela estava de pé ao lado da nossa mesa, os braços cruzados, os olhos brilhando com uma mistura de desdém e diversão. Usava um vestido caro, o cabelo impecavelmente arrumado, mas havia algo diferente nela. Algo amargo, algo derrotado. Ricardo ficou paralisado por um momento antes de engolir em seco. "Bianca." Ela riu, mas o som foi cruel. "Então é assim que você lida com as coisas? Me troca e corre de volta para minha irmã?" Suspirei profundamente, sentindo-me exausta. Levantei-me da mesa e peguei minha bolsa. "Eu não tenho nada a ver com essa briga ridícula de vocês."
Se me chamaram aqui para esse teatrinho, podem continuar sem mim. Fui até o caixa para pagar minha conta, mas Ricardo veio atrás de mim, segurando meu braço com desespero. Por favor, eu posso consertar isso. Soltei-me com firmeza e o encarei uma última vez. Não há mais nada para consertar. Você fez sua escolha. Agora lide com as consequências. Bianca revirou os olhos e puxou Ricardo pelo braço. Para de se humilhar. Você foi divertido enquanto durou, mas já me cansei de você. Ela se virou e saiu do café sem olhar para trás. Ricardo ficou parado no meio do café, pálido e perdido, observando sua última chance escorrer pelos dedos. Eu, por outro lado, sentia-me leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era sombra de ninguém. Eu era livre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!